Olá, meu nome é Dânia, sejam bem-vindos a mais uma aula da Linguagem Universal e convido você para expandir o seu olhar e perceber que a verdadeira comunicação que a Linguagem Universal nos traz nasce da sintonia entre a alma, mente e matéria. Esse conteúdo é trazido pelo irmão Joseph, da 7ª dimensão de luz, e canalizado pelo irmão On Mani Lirial, no canal Glyphon e Seres de Luz. A aula de hoje tem como título Os elementos que dão vida à vida. Para que haja uma vida, existem elementos no universo que precisam compor todo um processo construtivo. Esses elementos estão disponíveis em diversas dimensões. E para gerar uma vida, necessariamente precisa haver interconexão dimensional. Para que um único elemento possa ser um elemento com vida, é preciso haver uma composição. Quando um ambiente é apenas tridimensional, não haverá vida de uma forma individual e nem mesmo coletiva. É necessário algo além para fazer com que os elementos tridimensionais de fato tenham vida. Observando as plantas, toda a natureza, todos os elementos aparentemente estão contidos na semente, na terra e na água. Mas o que de fato gera o envolvimento daquela planta é algo que ninguém pode conseguir ver em uma tridimensionalidade. É preciso então compreender que o elemento de uma outra composição dimensional é a que anima aquela semente para então gerar os frutos. Veja que tudo que nasce foi gerado, e essa geração é uma composição de diferentes dimensões. Tudo está propício a um ambiente natural para haver vida. O sol, a atmosfera, o oxigênio e os elementos físicos. Mas o que de fato irá gerar aquela pequena planta? Então, quando olhamos a criação, precisamos compreender que uma composição de algo existente e denominado vida necessariamente interconecta dimensões. Então, a vida na natureza é uma energia vinda de outra dimensão. A energia composta na vida de qualquer planta é intangível em um ambiente tridimensional. Essa energia não consegue ser vista em um ambiente tridimensional. Contudo, ela gera um campo favorável, magneticamente falando, para que haja a construção daquela planta. Utilizando também o mesmo exemplo, os elementos que compõem a construção do humano. Todos os seus órgãos estão na condição tridimensional. Absolutamente todo o seu corpo é composto de elementos tridimensionais, mas o que anima o corpo não está condicionado, não pertence à tridimensionalidade. A alma é um elemento não tridimensional, ou seja, para ver então a construção da vida corporal humana, é necessário haver a interconexão multidimensional, porque é necessário vir uma alma que é intangível, que não pertence à tridimensionalidade. Olhando para o universo, a construção de vidas fora do planeta acontece exatamente da mesma forma. Quando elementos
estão se aglomerando para formar um novo planeta ou uma nova estrela, e toda a materialização física, podemos dizer que é tridimensional. Agora, a energia que estará construindo vida naquele planeta, naquela estrela, é uma energia que não está contida na mesma dimensão daquelas partículas que se formaram e deram origem à fisicalidade do planeta ou da estrela. Então, podemos dizer que em qualquer construção universal haverá combinação dimensional quando houver de fato vida. Na vida por si só, a alma interage com o processo. E quando ela interage com o processo evolutivo, ela se conecta com a dimensão que ela precisa interagir. E nesta dimensão, ela se conecta com elementos existentes para poder gerar movimentos, animações e interações. Quando os humanos apenas olham para o seu próprio quintal, ou seja, para o seu próprio planeta, eles não conseguem compreender que esse processo de interconexão dimensional já está acontecendo dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio planeta. Por isso que é necessário observar e entender o processo, para então entender que, obviamente, há vida fora do planeta. Porque este mesmo processo fez com que em cada planeta, estrela e composição elemental existente no cosmos, necessariamente houve uma interconexão multidimensional de elementos. Uma dimensão anima outra dimensão, que então, em uma combinação de fatores, geram a continuidade da vida. Veja por esse ângulo. Olhar a natureza divina não é apenas reverenciar o que existe no planeta. Reverenciar a natureza divina é externar sua admiração e buscar compreensão em toda a criação, principalmente fora do seu planeta. E compreender que determinadas interações vindas de fora do seu planeta nada mais são do que contatos para lhe ajudar a expandir esse processo de construção. Introduzir novos elementos do seu próprio planeta para gerar interconexões dimensionais para acelerar a evolução planetária. E esses contatos com consciências galácticas possibilitam que o avanço tecnológico e consciencial do planeta de vocês dê um salto quântico, para que esse salto possa proporcionar novas ambientações em diferentes atividades da natureza humana. E tais atividades, elas só irão ser construídas com essa interação com outra dimensão. Hoje, no mês de novembro de 2025, não há interação para que haja a construção de elementos tão tecnológicos que irão possibilitar a raça humana de se interconectar com outras galáxias e com outros planetas. Mas este é o caminho que irá acontecer, porque a vida precisa se expandir. E esses elementos que estão precisando interagir com elementos tridimensionais irão ser trazidos em algum momento para a Terra e construir novas construções, possibilitando as interações biológicas. A vida
são partículas que se conectam e dimensões que interagem, formando continuidade. A vida por si só é composta de elementos de continuidade, combinações dimensionais, com fatores multidimensionais que proporcionam um equilíbrio universal e um propósito original de dar sequência ao processo evolutivo do Criador. Veja que tudo foi criado e o que agora está acontecendo é apenas a construção dos elementos já criados pela fonte criadora. A cocriação desses elementos é o que faz a evolução acontecer. A aula de hoje traz que a vida não é puramente tridimensional, mas requer uma interconexão multidimensional. Então, para que exista vida no planeta Terra, tanto vida das plantas, humanos e até mesmo no cosmos, é necessário um elemento animador de outra dimensão e que é inatingível a nós humanos nesse momento. E o nosso elemento, que nós não percebemos, é a nossa alma, que interage com a matéria da tridimensionalidade. Então a vida é a combinação de partículas e a interação entre dimensões, garantindo a continuidade do processo evolutivo universal. Na aula de hoje, Joseph sugere para a humanidade, para nós humanos, para nós expandir a nossa visão, a nossa consciência além do planeta Terra, para que nós olhamos para o cosmos, para o universo, para nós podermos então entender esse processo. E para isso, os contatos com consciências galácticas são cruciais para introduzir novos elementos dimensionais e para que assim possa acelerar a evolução tecnológica, a consciência do planeta e dar aquele salto quântico tão necessário para futuras interconexões galácticas. Então, basicamente, Joseph nos pede para nós olhar além do nosso quintal, como ele fala, além do nosso planeta. Que ali estão os nossos elementos ainda não visíveis, perceptíveis para nós humanos. E aí fica o convite a todos vocês. E assim chegamos ao término da aula de hoje. Eu agradeço a você que está comigo até esse momento. Eu agradeço ao Joseph e eu agradeço a fonte criadora por nos ter proporcionado a nossa vida e oferecendo a nós humanos a nossa evolução.